Olá, eu sou Cristiano Jorge, da Matemática, tudo bom? Bom, a gente está aí para continuar desvendando os mistérios da matemática. A gente está falando há muito tempo sobre aqueles assuntos bem importantes, né? Costumam cair em tudo que é concurso, principalmente no Enem, mas caem em qualquer concurso. Bom, a gente já falou de bastante coisa. E como eu sempre digo, a gente está atacando aí essa parte das funções. A gente já viu um monte de função. A gente, na verdade, viu aquele início das funções, né? A construção da função, a estrutura de uma função, o que essa função tem de importante, o que é uma função. E aí depois a gente foi particularizando, a gente foi esmiuçando as funções, né? Foi pegando todos os tipos de função. A gente já falou em função do primeiro grau, que é a função afim. A gente começou a falar em função do segundo grau, chamada de função quadrática. Viu alguns conceitos importantes dessa função quadrática. A gente falou um pouquinho lá dos zeros da função, né? Quem são os zeros da função? São os valores que anulam a função, né? Tornam a função nula. Quando você pega a função lá, zerou a função, anulou a função, você vai achar dois valores para x, porque ela é quadrática, ela tem duas raízes, dois zeros, e esses caras são os zeros da função. Importância desses pontos, quais são? Lembram? A importância desses pontos é que lá no teu gráfico, que é um dos momentos mais importantes quando você estuda função, é você montar aquele gráfico. Esses dois caras, os zeros da função, são os valores que cortam lá no teu eixo x, dois pontos. Então você tem um plano cartesiano, a representação gráfica de uma função, que no caso a função quadrática é aquela parábola, lembra? Aquele desenho, pode ser voltado para cima ou para baixo. A gente também já viu que, na verdade, quem determina se a concavidade está voltada para cima ou para baixo é o A. Quem é o A? Lembra? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O A determina se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, esses caras são os primeiros valores importantes. E aí vem o zero da função, que é lá no teu gráfico, são onde vai cortar o eixo x, os dois pontos, né? Bom, e aí hoje, para a gente continuar nesse ritmo de função, e ainda a função quadrática, que é muito importante, está presente em qualquer concurso, e aí você pode aparecer função quadrática não só em estudo de função, mas de repente aparece função quadrática quando você estuda uma matriz, ou de repente lá em geometria analítica vai aparecer. Então, tem que dominar esse assunto, tem que dominar esse conceito. E hoje a gente vai continuar falando de função quadrática. O que tem muito importante também na função quadrática? Lembrando que a gente vai pegando aqueles pontos importantes da função quadrática. E aí, na verdade, esses pontos vão te facilitar na hora da construção do gráfico. Se você sabe alguns pontos importantes, você constrói o teu gráfico com mais precisão. E um desses pontos importantes, quem são? São os vértices da parábola. E aí, o que é um vértice? O vértice é quando você tem aquela linha, essa linhazinha aqui da parábola, ela vem descendo, chegou num ponto, ela vai mudar a direção. Esse ponto é chamado de vértice. Lembra lá na geometria plana, né? Você tem um triângulo, por exemplo, ele tem três vértices. Ó, a reta veio, mudou a direção, um vértice. Veio, mudou a direção, um vértice. Veio, mudou a direção, o outro vértice. Então aqui a gente tem três vértices. A parábola tem esse vérticezinho aqui. Ela vem descendo, pum. Nesse ponto aqui, ela começa a subir. Então ali é o vértice da parábola. Alguns chamam também de ponto de inflexão, tá? No estudo mais avançado na matemática, você vai ver que aquilo ali é o ponto de inflexão da função. Bom, beleza. E aí, na verdade, tem como você determinar esse valor antes da construção do teu gráfico. Imagina só, você constrói, como é que você constrói o gráfico de uma função? Só relembrando, isso serve para qualquer função. Você pode realizar uma tabela, assumir alguns valores e ir distribuindo, né? Você diz que x são determinados valores e você vai achar o y. E aí, com esses pares ordenados x, y que você vai montando, você joga no teu gráfico, você joga no plano cartesiano. E aí você tem o quê? Você tem um gráfico dessa função. Só que assim, na verdade você não tem um gráfico preciso, você tem um esboço. Imagine você tentar achar esse ponto do vértice só chutando valores. Quase que impossível. Então, na verdade, você acha primeiro o vértice, depois você joga esses pontos no gráfico. Por quê? Você tem a precisão de onde esse gráfico vai mudar a direção. Então, na verdade, tem como você determinar esses valores sem ter que fazer o gráfico. Só que o seguinte, qual é o probleminha? São duas formulazinhas, bem simples, mas você tem que guardar.
são tão simples e você usa tanto que você acaba guardando, fica no teu sangue, né? Não tem jeito. Então, o vértice da parábola, né, o vértice de uma função quadrada, é determinada pelo x do vértice, que é esse cara, e pelo y do vértice. Na verdade, quando a gente fala de função, a gente está projetando tudo dessa função no plano cartesiano. E a gente sabe que o plano cartesiano é formado por um sistema, por dois pontos. São coordenadas. Então você não tem um valor. Tudo que você realiza no plano, você tem dois valores, né? Um valor para x e outro para y. Então, na verdade, o vértice da função é o x do vértice e o y do vértice. Beleza? O x do vértice você acha utilizando essa relaçãozinha, menos b sobre 2a. E o y do vértice você acha realizando essa funçãozinha, menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Não pode esquecer da fórmula anterior que a gente já viu antes também. E que vem lá do primeiro grau, né, quando a gente fala em Bhaskara. Né? Lembra lá da fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, sendo que delta é b ao quadrado menos 4ac. Bom, beleza. Você pode ter, como a gente disse um pouquinho antes, a função determinada de duas maneiras. Ou ela tem a concavidade voltada para cima, nesse caso o a é maior que zero, o a é positivo, ou ela tem a concavidade voltada para baixo. Nesse caso, o a é menor que zero, ele é negativo. Né? Ah, o que muda nisso? O que muda? Por enquanto não muda nada. Para o estudo do vértice não muda nada. O vértice é o mesmo, sendo a concavidade voltada para cima ou sendo a concavidade voltada para baixo. O vértice continua sendo, ó, esse pontinho do V, xv que está aqui projetado no eixo x, né? O y vértice, esse pontinho aqui projetado no eixo y. Né? Ou está nas abscissas, o x do vértice, ou nas ordenadas, que é o y do vértice. Aqui, a gente tem a função determinada com concavidade voltada para baixo. O a é menor que zero. Nesse caso, mesma coisa. O x do vértice está projetado aqui, ó, menos b sobre 2a, no eixo x, e o y do vértice, lógico, projetado no eixo y, que é menos delta sobre 4a. Bom, e aí a gente percebe que a gente tem, como eu disse antes, bem preciso o ponto do vértice. Esse pontinho aqui, você determinou o vértice da função. Ah, 3 e menos 2. Tá aqui. Você já determinou. Beleza? E aí vamos continuar. Um exemplozinho bem simples, né? Na verdade, isso não serve só para você construir o teu gráfico com mais precisão, mas também é muito corriqueiro em concurso. Geralmente o cara está falando de forma direta ou indireta do vértice da função, né? O exemplo aqui, ó. Qual é o produto das coordenadas do vértice da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 20? Bom, ele quer saber o produto das coordenadas do vértice. Então, na verdade, primeiro a gente vai achar quem? As coordenadas do vértice. Quem são as coordenadas do vértice? xv e yv. Ó, xv menos b sobre 2a, lembrando que o a, o b e o c você retira da função. O a é chamado de coeficiente do segundo grau, coeficiente é um número que está junto lá do x ao quadrado, por isso do segundo grau. O b é o coeficiente do primeiro grau, é o número que está junto de x. E o c é o termo independente, aquele cara que está sozinho. Não está nem junto do x ao quadrado, nem está junto de x. Bom, o a aqui, ó, só para a gente relembrar, é 1, o b menos 4 e o c 20. Então, ó, o x do v não é menos b sobre 2a? Menos b, que é menos 4, dividido por 2a. 2 vezes a, que é 1. Então, o x do v vale 2. O y do v, ó, é menos delta sobre 4a. Né? Na verdade, aqui, o que a gente fez aqui? Ó, xv vezes yv. Você pode achar até de outra maneira, achando f de 2 aqui também, mesma coisa. Então, o produto, ó, xv2 e o yv, 16. 2 vezes 16, 32, beleza? Bom, e aí a gente começa agora a atacar de maneira mais ampla a importância desse vértice, né? O vértice não tem importância só por ser o vértice, que já é importante você determinar aquele cara, aquele ponto, ainda você utilizar na construção do gráfico, mas vem agora a base do valor máximo ou mínimo, né? Quando você sabe o vértice, o xv e o yv, agora a gente pode falar em valor máximo ou valor mínimo da função quadrática. Toda função do segundo grau, ela tem chamado de valor máximo ou valor mínimo. Ou ela tem um valor máximo ou ela tem um valor mínimo.
O que acontece com isso aqui? Tem muita gente que acaba se enganando, de repente, pela linguagem, pelo português. Você vai perceber por quê, né? Se eu perguntar para você, a função tem valor máximo ou valor mínimo? Aí eu escrevi aqui, ó. Bom, vamos aprender a identificar de forma a anotar. Beleza, aqui, ó. Ficamos sabendo também que as funções do polinomial do segundo grau, com coeficiente a menor que zero, possuem valor máximo e com coeficiente a maior que zero, possuem valor mínimo. O que é meio estranho, de repente, para o teu ouvido. Olha o que está escrito aqui. Quando A é menor que zero, o valor é chamado de máximo. Tá vendo? Quando A é maior que zero, o valor é chamado de mínimo. Aí tu, poxa, eu não entendi. O A é menor que zero, o valor é máximo? O A é menor que zero não é uma coisa negativa? Sim. E o A maior que zero não é uma coisa positiva? Sim. Como é que uma coisa negativa vai ter um valor chamado de máximo, né, negativa, e uma coisa positiva vai ter um valor chamado de mínimo? E aí você vai entender quando você simplesmente fizer um desenhozinho, ou na tua própria cabeça, né? Vamos lá. Quando A é menor que zero, a função tem a concavidade voltada para baixo. Quando A é maior que zero, a função tem a concavidade voltada para cima. Bom, olha para esse desenho aqui. Se você fosse dizer, se eu te perguntasse, né, qual desses dois casos você acha que a função tem um valor máximo? Lembrando sempre que a função, a gente desenha um gráfico, na verdade esse gráfico é um pedaço da função. O gráfico é infinito, ele continua para cima ou para baixo. A gente pega um pedacinho para a gente poder tentar visualizar. A gente mostra um pedacinho, mas na verdade esse gráfico continua lá para baixo e esse continua lá para cima. Aqui você consegue determinar um menor valor ou um maior valor. Repara que a gente tem, por exemplo, isso aqui e para cá os valores estão diminuindo, tá vendo? Aqui, ó, os valores estão aumentando. Então repara que ela é infinita. Tem como você me dizer qual é o menor valor dessa função? Não, você não sabe, aquilo ali não vai acabar. Mas, com certeza, você pode afirmar o maior valor. E o maior valor é esse cara aqui. Por isso que parece que é meio contraditório, mas na verdade não é. Não é. Quando a função tem o A menor que zero negativa, ela tem um valor chamado de máximo. Com certeza, esse cara é o maior. Para baixo, são todos menores. Não tem como você determinar o menor. Já aqui, quando a função tem o A maior que zero, a concavidade é voltada para cima, esse A é positivo, repara que para cá continua e está só aumentando. Os valores são positivos. Tem como você me dizer qual é o maior valor dessa função? Não. Ela é infinita, ela continua. Mas, com certeza, esse cara aqui, quem é? O menor valor. Então, quando ela tem o A maior que zero, o A positivo, a concavidade voltada para cima, a função possui o valor mínimo. Entenderam por quê? Tá vendo? Ó, A menor que zero, ó, valor máximo, tá aqui. A maior que zero, valor mínimo, tá aqui. Então, parece, quando você escuta só a informação, mas não visualiza o que está acontecendo, contraditório, mas não é. Perceberam? Bom, beleza. Então a gente já viu que a função tem ou um valor máximo ou um valor mínimo. Beleza. E quem seria esse valor, por exemplo, quando A for menor que zero? Como é que você determinaria esse valor? Eu disse para você que esse cara aqui, por exemplo, é maior, tá vendo? Beleza. A gente tem o X e tem o Y. Esse cara aqui, vê se você não pode transportar essa tua função para cá. Pode. Pode. Esse valor é o mesmo que vai estar aqui. Então, quando a função possui valor máximo, quem é o valor máximo? Ó, lembrando que a gente acabou de estudar esses dois pontos, o xv e aqui, o yv. Então, esse valor é o y do vértice. Então, isso está embutido no que a gente estudou antes. Não foi à toa que a gente estudou antes as coordenadas do vértice. O valor máximo de uma função é o y do vértice. Você projetou a função para cá, caiu no y do vértice. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, eu tenho o x do vértice e aqui eu tenho o y do vértice. Pum. Eu posso arrastar essa função para cá? Posso. Posso. Vai cair em cima de quem? Do y do vértice. Beleza. Esse cara aqui é o chamado valor mínimo. Ah, Cristiano, então, quando o valor é máximo, é o y do vértice. Quando o valor é mínimo, também é o y do vértice? Sim. Ou o valor máximo ou o valor mínimo é o y do vértice.
né? O que vai mudar? Se ela possui um valor máximo ou um valor mínimo. Mas os dois vão cair exatamente em cima do eixo Y, beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente agora poder ver o exemplo. A gente já teve o conceito, vamos ver agora esse exemplo aqui. Ó, bom, a função y, tá aqui a função, menos x ao quadrado mais ax menos b ao quadrado, tem como valor máximo 17 sobre 4. Então a mais 2b vezes a menos 2b vale. Vamos lá, o que a gente pode usar? Ele disse que tem um valor máximo valendo 17 sobre 4. Bom, quem é o valor máximo da função? A gente acabou de ver. Como é que você determina esse valor? Através do y no vértice. Tá aqui. Ó, então o y no vértice é esse cara aqui, né? Menos delta sobre 4a. Já tá tudo feito aqui, ó. Delta vai dar 17, menos 17 com menos 4 a gente corta. Sobra quem? 17 sobre 4. Beleza. E aí, aqui na função, o que a gente tem aqui na função? Ó, vamos lá. Eu achei que o delta vale 17, só que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? A ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá vendo? O a é menos 1 e o c menos b ao quadrado. Isso dá 17. Isso dá 17, porque ele disse que o valor máximo é 17 sobre 4. Eu comparei, tá vendo? Então, ó, eu peguei isso aqui, resolvi, a ao quadrado vai dar menos 4, tá aqui, a ao quadrado menos 4b ao quadrado igual a 17, Se você reparar isso aqui, na verdade, você pode fatorar aquilo ali é um produto de uma soma pela uma diferença, que é quadrado do primeiro e quadrado do segundo, troca o sinal simultâneo, mais e menos. Então, na verdade, a ao quadrado menos 4b ao quadrado é a mais 2b vezes a menos 2b, isso deu 17. Qual é a resposta? A letra D. Então, ó, tá vendo? O que a gente queria. Na verdade, quando a gente resolveu isso aqui, achou isso aqui. Só que se você fatorar esse cara aqui, vai cair no que a gente queria. 17. Beleza? Então, a resposta é a letra D. Então, repara que eu usei a ideia do valor máximo, que é quem? O y no vértice. Bom, a gente vai seguindo e vai falar um pouquinho agora sobre uma coisa muito importante também lá no estudo da função quadrática. Quem é? A imagem de uma função, né? Quando você fala da imagem da função, né, você tem o domínio, que são os valores lá no eixo x, né, que a função vai existir, e você tem a imagem. A imagem, lembra? Lá quando a gente viu o estudo de função bem no início, você tem lá dois conjuntos, né? A imagem é o reflexo dos caras do eixo x lá no y, do a no b. Aqui no gráfico a gente também já viu. A imagem de uma função é a projeção dessa função aonde? Em cima do eixo y. Então, repara que ó, a imagem da função, o conjunto de imagem dessa função, função quadrática, é o conjunto de valores de y que ele pode assumir quando você tem duas possibilidades. O a maior que zero, a concavidade é voltada para cima, Então, na verdade, a imagem da função são esses valores aqui para cima, ó. Né? É como se você projetasse, ó, todos esses pontos, ó, para cá. Então, a imagem dessa função são os valores, quando a é maior que zero, do y do vértice. Só que são todos os valores maiores que y do vértice, tá vendo? E o y do vértice a gente já viu que é menos delta sobre 4a. Então, a imagem da função, quem é? O y maior do que quem? Ou igual o y do vértice. Então, repara de novo a importância do y do vértice. Né? Para você determinar a imagem da função, você precisa conhecer quem? O y do vértice. Né? Quando a é maior que zero, a imagem são os valores maiores que o y do vértice. Né? Ah, beleza. E quando a é menor que zero? Né? A concavidade é para baixo. Né? Os valores do y do vértice, ó, esses pontos aqui, são a imagem da função. Então, quando a é menor que zero, a imagem da função, o y, são os valores menores que o y do vértice. Que é quem? Menos delta sobre 4a. Então, é importante você lembrar, né? A imagem da função também tem a ver com quem? Com o y do vértice. Beleza? Bom, aí tem um exercíciozinho aqui, para a gente poder verificar essa relação, ó. Você tem aí a função, né, que é quadrática, x ao quadrado menos 4, tem por imagem o conjunto. Qual desses conjuntos aqui representa a imagem? Bom, vamos ver lá. A concavidade é voltada para cima, tá vendo? O a é maior que zero. Beleza. Aí, indiretamente, eu já fiz aqui, mas é importante você fazer os zeros da função.
Quem são os zeros da função? Lembra? É você igualar a função a zero e achar os valores para x. Quando você faz isso, você tem dois valores, menos 2 e 2. Beleza? Outra coisa importante a gente achar, o vértice da função. A gente achou os zeros e o vértice, o xv e o yv. Ó, na verdade, o xv aqui é zero, né? Menos b sobre 2a. O b é zero, 0 sobre 2, 0. Beleza. E o y do vértice, ó, como é que a gente acha? Ponto mínimo. Por que mínimo? Porque o a é maior que zero. Menos delta sobre 4a. Achando o delta aqui, fazendo as continhas, ó, menos 4. Então aqui é o y do vértice. Quem é a imagem da função? A imagem são esses caras aqui para cima. Né? Então a imagem da função começa onde? No menos 4, no intervalo fechado, tá vendo? Porque inclui o menos 4, ele faz parte, até onde? Eu sei onde vai acabar? Não. Então vai até o mais infinito. Então a imagem da função é de menos 4 a mais infinito. Lembrando que o infinito é sempre aberto. Beleza. Qual seria a resposta aqui, ó? Ó, são os valores maiores ou iguais a menos 4, né? Por quê? A gente viu antes. Ponto aqui é mínimo, maior. Se fosse o ponto máximo, menor. Beleza? Bom, vamos ver mais um aqui, ó. Esse interessante. O lucro mensal de uma empresa é dada por... Aí ele deu a formulazinha, a relaçãozinha, que é uma função quadrática, menos x ao quadrado mais 30x menos 5, onde x é a quantidade mensal vendida. Bom, qual é o lucro mensal máximo possível? E letra B, entre que valores deve variar x para que o lucro seja, no mínimo, igual a 195? Pelo menos 195 o cara tem que ganhar. Bom, lucro mensal possível, ó, letra A, lucro mensal possível, mensal máximo ou mensal mínimo, né? Como ele disse, ó, opa, voltei aqui demais, máximo, valor máximo. Quem é valor máximo? Opa, ó, y do vértice. Então eu aqui determinei o x do vértice e determinei o y do vértice. Né? Quando ele quer o valor máximo, é o y do vértice. Quem é? 220. Lembrando que você usou a relação menos delta sobre 4a. A gente já determinou, então qual é o lucro mensal máximo? 220. E a letra B, ele pergunta, né? O que ele pergunta? Ó, entre que valores deve variar x para que o lucro seja no mínimo igual a 195? A gente vai falar agora dos valores de x. Beleza, no mínimo, o cara tem que ganhar mais que isso. Então, para ele ser maior que 195, ou igual, eu peguei a função quadrática e disse que ela é maior ou igual a quem? 195. Ó, peguei esses caras aqui, achei aqui, ó, o x, né, da função quadrática. Na verdade, aqui é uma inequação, determinei os valores de x ou 10, botei lá no gráfico, ó, tá vendo? Lembra como é que a gente faz a inequação? Ó, 10 e 20, vou lá, ó, na função, primeiro olho para o valor do a, ó, negativo, então vai variando, menos aqui, mais e menos. Como ele quer que esteja, ó, desculpa, cadê? Como ele quer saber a variação dos valores de x, então o x vai variar entre quem? 10 e 20, porque aqui ele tem lucro, para lá ele perde, para cá ele perde, onde está o positivo. Então, para ele poder ter um valor, um lucro maior ou igual a 195, o x tem que variar entre 10 e 20. Beleza? Então, importante, hoje a gente viu um pouco mais sobre função quadrática. A gente pegou lá do vértice da função, que são os dois valores, xv e yv. A gente determinou esses dois pontos, o xv e yv. Depois a gente falou em valor máximo ou valor mínimo. Lembrando que o valor máximo é quando a função tem o quê? O a menor que zero. Você consegue determinar o maior valor e não o menor. E quando ela tem o valor mínimo? Quando o a é maior que zero. Você determina o menor e não determina o maior. Depois a gente também falou em imagem. A imagem da função é a projeção dessa função no eixo x, no eixo y, nas ordenadas, né? E aí você só tem que ter cuidado porque você também precisa do valor máximo no valor mínimo, do y no vértice, né? Você determinou a imagem, ó, a imagem caiu no y, bom, se ela tiver o a positivo para cima, a imagem são todos os valores maiores do que aquele. Se ela tiver o a menor que zero com cavidade para baixo, a imagem são todos os valores menores do que aquele. Beleza? Então é importante, se liga, porque a função quadrática cai em tudo que é concurso, não tem jeito, qualquer tipo de função, mas quadrática cai muito, tem muita variedade, porque tem muita coisa, né? Se você comparar com a função do primeiro grau, ela tem mais coisas. Ela tem o zero da função, beleza. Ela tem, né,
O gráfico da função também tem como na outra. Só que aí começa a aparecer vértice, XV, YV, começa a aparecer ponto máximo, valor mínimo, começa a aparecer imagem da função. Então se liga nisso aí. Isso aí cai demais, beleza? Valeu, galera. A gente se encontra mais um pouquinho aí mais tarde falando outros assuntos. Um abraço aí para todo mundo.